A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353. Nós temos os nossos cultos todos os domingos às 19 horas e agora nós estamos retomando aí as nossas escolas dominicais também às 10 horas da manhã e o culto às 19 horas aberto, tá bom? Se você quiser nos fazer uma visita lá, será muito bem-vindo. Estamos com todas as medidas ali de segurança da saúde, né? Para que você possa ter um culto, apreciar ali um momento com a gente com toda a segurança, tá? Álcool em gel na entrada, é obrigatório o uso de máscara, tá bom? Então, também estamos transmitindo os nossos cultos online pelas plataformas Instagram e Facebook. Então, plataforma Instagram Igreja Presbiteriana de Lages e o mesmo endereço no Facebook. Domingo, 19 horas, nós transmitimos então nosso culto por essas plataformas. Agradecemos aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, Dr. Fernando Geber, na parte de odontologia, né, dentista, e a doutora Vanessa Geber, diagnóstico por imagem ali, com Doppler e ultrassonografia. E essa clínica, a Clínica Vida Nossa, fica na rua Correia Pinto, ali no início da rua Correia Pinto, frente às estátuas, né, da Correia Pinto. Então, se você precisar desses serviços ali, será muito bem atendido, tá, por esses profissionais. Então nós vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele esteja nos abençoando, esteja nos guiando nesse momento de meditação da sua palavra. Oremos. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente com a vida, com a saúde, com vitórias nas lutas. Obrigado, Pai, pela tua igreja que se reúne aqui nessa cidade. Obrigado por esse programa que pode chegar ao lar de muitas pessoas, levando a tua palavra. O Senhor nos abençoe na meditação dela, ó Pai, perdoa os nossos pecados, esteja conosco, derramando a tua paz, o teu amor, a tua graça sobre o lar de cada um dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém, Deus. Amém. Queridos, nós, semana passada, no último programa, aliás, nós meditamos sobre perseguição, né, que os apóstolos tiveram no início da proclamação do Evangelho, ali em Atos, depois do Pentecoste, um episódio que Pedro e João foram presos. Nós fizemos uma meditação sobre o dever da igreja com relação às leis, né? Então, nós devemos cumprir as leis até certo ponto, e quando as leis forem injustas, a igreja deve ser a palavra profética, né? Assim que os profetas agiam na antiguidade. Os profetas denunciavam as injustiças e alertavam o povo de Deus a como se portar diante disso, a se arrepender se estivessem vivendo de forma errada e anunciando o Evangelho, alertando as autoridades. Mas hoje nós, na continuação daquele texto mesmo, né, nós leremos ainda no capítulo 4 do livro de Atos, nós estaremos lendo do versículo 23 em diante, e hoje eu quero trazer aqui essa meditação sobre a igreja em oração, que é exatamente a descrição desse texto, né? A igreja em oração. Então, Atos capítulo 4, versículos 23 em diante, diz assim: uma vez soltos,
procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amém. Queridos, existe uma música, uma canção já bem antiga, mas a letra dela é fenomenal e a harmonia, a música em si é uma obra-prima, né? Essa música é a Ode à Alegria. E essa Ode à Alegria, escrita, né, aliás, composta como Nona Sinfonia de Beethoven, ela ganhou uma letra em alemão e essa letra ela começa dizendo assim, a primeira estrofe: Ó amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais prazeroso e mais alegre. Ode à Alegria, e essa letra é de Friedrich von Schiller. Queridos, essa letra, ela nos convida a celebrarmos a alegria, e essa alegria, ela tem uma fonte, de acordo com a letra de Schiller. A fonte são as obras de Deus. Ele pede para que nós mudemos o nosso tom, o tom fúnebre da morte, o tom que a humanidade adotou após o pecado, de queda, de tristeza, né, de morte. Então, o convite, a primeira frase desta letra da sinfonia Ode à Alegria, a Nona Sinfonia de Beethoven, é um convite para mudarmos de tom. E é exatamente assim que eu começo essa meditação, mudando de tom. Nós vimos na meditação passada que realmente o mundo, né, a sociedade, todo o pensamento secular, ele nos leva a um confronto com a palavra de Deus. Esse confronto geralmente é um confronto que vai oprimir aquele que quer se libertar do pecado, se libertar de forças malignas, né? Então, essa mudança de tom ocorre exatamente na sequência do texto que nós lemos na semana passada e nós observamos hoje, né? Que quando eles são libertos, que eles não têm por que ficar presos, Pedro e João vão até onde está reunida a igreja, essa igreja está em oração, e eles começam a relatar tudo o que eles sofreram ali. Então, a primeira coisa o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, queridos, é que o texto nos traz uma descrição, é uma narrativa do que aconteceu. Então, a gente olhando e analisando os acontecimentos, nós vamos ver algo muito saudável para nós termos na nossa mente e para nós buscarmos entender e praticar como cristãos, né?
Então, o versículo 23 diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Né? Então, o primeiro ato, logo depois da libertação, Pedro e João vão diretamente onde os irmãos estão reunidos e lá eles contam aquilo que aconteceu. Veja que a narrativa que Lucas faz, eles contam do que foi dito pelos principais sacerdotes e anciãos. Não, parece que eles não relataram nem o milagre que Deus fez com o paralítico. Eles contaram já a opressão que eles sofreram, a proibição de se falar no nome de Jesus, de se ensinar sobre Jesus e a ressurreição. Então eles relataram aquilo que tinha acontecido. Né? Então o primeiro ponto aqui é ore. A igreja tem que estar em oração. Mas primeiro pelo que está acontecendo, pelos fatos. Não adianta nós fecharmos os nossos olhos e acharmos que está tudo bem, que a esfera religiosa ela é um outro momento na nossa vida, ela não tem nada a ver com o que passa no noticiário. Não, os fatos que estão ocorrendo são o motivo de nós orarmos, são a lista da nossa oração, né? Não são só os nossos desejos, não são só as nossas necessidades, aquilo que nós não temos, aquilo que nós queremos. Né? Muitas vezes nós apresentamos uma lista de pedidos a Deus nas nossas orações e esquecemos que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está sentado no seu trono, está reinando, está ordenando os acontecimentos. Então nós utilizamos a religião até, como diz, como uma fuga, né? E da realidade. E quando nós queremos pautar ou colocar como parâmetro para a leitura da nossa realidade, para a visualização do nosso dia a dia, quando nós colocamos a palavra de Deus e os assuntos da nossa realidade são assuntos que dizem respeito à política, a ações que estão acontecendo, muita gente entende que não se deve misturar, que não se deve colocar isso em pauta da religião. É um erro fatal. Né? A religião não é uma distração da realidade. A religião ela é o óculos que nós colocamos para a leitura de uma realidade que nos afeta e afeta todos ao nosso redor, na nossa atualidade e no nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Então nós devemos ficar atentos ao que está acontecendo e orar a Deus. Foi isso que aconteceu. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. E o segundo ponto é exatamente isso, né? A oração que você observa com esses irmãos e irmãs em Atos começam falando a Deus aqui, eles começam a oração fazendo referência a quem Deus é, em primeiro lugar. Ó tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. A pauta da oração, meus queridos, é a realidade e o parâmetro para a nossa oração não são os nossos desejos. Não é ordenar a Deus fazer o que nós queremos, mas é diante da palavra de Deus, erguemos a nossa voz e colocarmos diante de Deus que nós sabemos quais são os seus feitos e qual é a sua vontade. E isso só a palavra dele pode nos esclarecer. A oração desses irmãos em Atos começa exatamente isso. Começa louvando a Deus pelo que Ele é, e os salmos que são citados aqui, essa oração
são citações dos Salmos. Começa com o Salmo 146, que engrandece Deus, diz quem Deus é, e depois as ações dos homens contra Deus, o Salmo de número 2, né? Então, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí cita o Salmo 2, que é o Salmo de Davi. Então, o conhecimento da palavra de Deus ela é essencial, esse conhecimento é essencial para nós termos um relacionamento com Deus de uma forma que fortaleça a nossa fé, não que nos deixe amedrontados, não que nos deixe acuados diante da realidade, desesperados porque não sabemos o que está acontecendo, não sabemos para onde vamos, não sabemos o que poderá acontecer. O conhecimento da palavra de Deus, aliado com a nossa fé e a oração, elas fortalecem a nossa vida espiritual. Tudo isso colabora para uma robustez na fé, para podermos sim abordar todo e qualquer assunto que diz respeito à nossa realidade e não usar a religião como uma fuga, como um momento que eu vou me sentir bem, como um momento que eu quero ter a sensação de paz. Mas se o mundo não está bem, está precisando da nossa interação, da nossa intervenção, da nossa intercessão. Nós precisamos, como igreja, como palavra de Deus, como profetas, ser a boca de Deus no mundo. Não adianta nós termos um livro e esse livro ser um enfeite na nossa casa. Nós precisamos conhecer essa palavra que era, que é e que será. Porque Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Nele não há sombra de mudança. Então essa oração, ela vem carregada de conhecimento da pessoa de Deus, do caráter de Deus e das ações de Deus no mundo, na nossa vida, sobre as autoridades, que seria normal essa revolta contra a igreja, contra os servos de Deus. E, por último, queridos irmãos e irmãs, o que eles fazem, o que eles pedem, é que essa palavra seja promulgada, promovida, que Deus lhes dê a oportunidade de abrirem a boca, de espalharem esse evangelho. O texto diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você começa a ter sensibilidade para as ações de Deus. Veja bem, quando nós olhamos para a história de Jesus com os seus discípulos, mais uma vez, usando esse recurso de nós lembrarmos do ministério do Senhor Jesus, os seus discípulos não viam, não entendiam as proposições de Jesus como proposições do Filho de Deus. Em alguns momentos, o Espírito Santo agia através desses homens, eles tinham algum vislumbre de quem era Jesus, mas sem o entendimento completo do Espírito Santo iluminando suas mentes, eles imediatamente caíam, se desesperavam, prometiam coisas que não podiam cumprir, assim como foi com Pedro. Deus ilumina a mente de Pedro para ele dizer a Jesus que ele é o Filho de Deus, é o Messias, o Cristo de Deus. E Jesus, diante dessa declaração, diz que não foi carne nem sangue que revelaram a Pedro que ele era o Messias, o Cristo de Deus. E que diante daquela declaração, a igreja ia ser posta, firmada, de que o Cristo, o Jesus Cristo é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus.
Jesus começa a interpretar a palavra de Deus para Pedro no mesmo instante. Olha, o Cristo, o Messias, aquele que você falou que eu sou, a palavra de Deus diz que ele vai ter que morrer, vai ter que ser entregue na mão das autoridades para morrer. E aí Pedro já rechaça Jesus e diz, não, antes do Senhor morrer, morro eu. E Jesus, a única coisa que podia falar, falou assim, arreda Satanás, que você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Porque não tem entendimento. Se desesperou, prometeu uma coisa que não poderia cumprir. E Jesus ainda sentenciou, antes que amanheça o dia, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é o que acontece na sequência. Nessa que nós fazemos de tomar atitudes sem entendimento da palavra de Deus, de nos enganjarmos numa causa sem o parâmetro da palavra de Deus, sem a boa consciência que a palavra de Deus nos traz, nos leva ao desespero, nos leva a abraçar causas que não glorificam o nome de Deus, que vão nos levar, sim, à escuridão, vão nos levar, sim, ao desespero, por não sabermos onde vai dar, por acharmos que o certo é o errado e o errado é certo. Então, esse último ponto aqui, que a igreja ore pela ação de Deus, é que quando nós oramos para que Deus haja como eles oraram aqui, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Olha para as ameaças dele. Você não está ignorando a atualidade, o que está acontecendo, mas apesar da realidade, que Deus nos dê a ousadia de abrirmos a nossa boca em palavra profética. E palavra profética não é apenas o que vai acontecer. Palavra profética quer dizer denunciando o que está errado e proclamando a agir certo, a agir de acordo com a palavra de Deus. Isso quer dizer profecia, palavra de Deus. Que nós aprendamos diante dessa narrativa do que esses santos servos de Deus fizeram no passado, ali em Atos dos Apóstolos, com os apóstolos. Eles aprenderam a palavra de Deus, a orar com a palavra de Deus e sentir que Deus está agindo de acordo com a vontade dele. Eles estão dizendo aqui, o que o Senhor predeterminou, aquilo que o Senhor quis que acontecesse, aconteceu, mesmo usando pessoas como Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios que não conhecem a tua palavra, e gente de Israel que conhece a tua palavra. Não interessa quem está ali se interpondo aos planos de Deus. A oração vai nos dar sensibilidade no nosso coração, para nós entendermos a nossa realidade e glorificarmos a Deus por tudo que está acontecendo. Porque a glória no final é dele, não é nossa, não é de nenhum sistema político, não é de ninguém, é somente de Deus. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, que nós possamos nos manter em oração, cumprindo o chamado da igreja e percebendo a ação de Deus na nossa história. Deus abençoe.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil.